Estivemos hoje na coletiva de imprensa aqui na Prefeitura de Macapá com empresários, com secretários de Macaé, juntamente com empresários e secretários em Macapá, para tratar daquela parceria firmada em junho, né, quando o prefeito de Macaé esteve aqui, e que foi consolidada também em julho, quando a equipe de Macapá, o prefeito Dr. Furlan com sua equipe também foi para Macaé. Então essa é a terceira etapa, está avançando, o petróleo já é uma realidade e Macapá está se preparando para isso. Confira agora os principais momentos, as principais informações para que você esteja completamente a par de tudo que está acontecendo, da movimentação que vai mudar a história de Macapá, a história do Amapá e do Brasil. Isso tudo começou com a assinatura do termo de cooperação chamado Conexão Macapá-Macaé, que visa preparar, estruturar a nossa capital para esse momento que se aproxima, que é da extração do petróleo e gás, e fazer com que essa transformação ela possa efetivamente ser uma transformação social. A gente ouve falar muito de bilhões de dólares, de royalties, de tudo isso, mas isso tudo só vai valer a pena se o nosso povo tiver melhoria na sua qualidade de vida. E é isso que a gente busca. A primeira fase já passou, que foi a fase inicial, a fase do planejamento. E agora nós estamos aqui, nessa terceira reunião, vamos chamar assim, recebendo investidores, recebendo empresários, recebendo a comitiva de Macaé, que quer efetivamente investir na nossa cidade. Quer vir para cá para fazer com que Macapá tenha esse grande desenvolvimento. E quais são os temas que nós estamos tratando? É a legislação, é a regularização, caros vereadores Nelson e Ezequias, é transformar o nosso ambiente de negócios para que eles tenham, e foi dito ainda há pouco, a confiança de investir aqui em Macapá. Nós temos que lutar com unhas e dentes para que o Estado do Amapá seja o protagonista dessa transformação. E Macapá, como a capital, tem que se preparar com a sua rede de apoio, com a sua rede de logística, com qualificação profissional, com capacitação dos nossos jovens. A gente tem que se preparar para que a base seja em Macapá e não em outro estado. Prefeitão, a gente se sente muito motivado a partir da sua iniciativa. O gestor público faz diferença nesse momento da organização. E como dito há pouco, ele vai muito além do que vai ser escrito, do que vai ser transferido à sociedade na organização desse ambiente. Vai na linha de que todo mundo precisa se sentir confiante e confiar em quem está lidando. E o senhor transfere, a partir da sua iniciativa, a esse ambiente de negócio, a indústria do óleo e gás, que é o tema aqui hoje, essa confiança. O senhor provoca no sentido de buscar conhecimento, para que o senhor, tendo essa oportunidade, tendo essa perspectiva da margem equatorial acontecer a cada dia mais próxima, possa escrever de forma mais correta possível, para que esse ambiente seja o mais seguro e mais confiável possível. As ações que são necessárias. Essa transferência de conhecimento, da vivência, ela já vem acontecendo desde junho, desde a ida a Macaé e transferida aqui, porque é muito importante. A gente, vou dar um tema aqui, qualificação profissional. A gente acabou de compartilhar com o governo Furlan o mapa do emprego, assim a gente chama, que são as profissões que precisam ser tratadas, qualificadas, e a população que a indústria nos devolve, para que a gestão pública, com responsabilidade junto aos recursos financeiros, possa contratar corretamente. Então, isso é um ponto da importância da transferência do conhecimento. Erramos muito. Acertamos mais a partir do momento, ou em momentos que nós temos gestores públicos liderando a cidade para que a gente tivesse um ambiente melhor qualificado e a indústria que produz riqueza, trabalho e renda pudesse se desenvolver. Então, às vezes, a gente tem um bom momento econômico, uma conjuntura favorável, mas se a gente não tiver um gestor público com a visão que é necessária, ou seja, a visão desenvolvimentista, e como o prefeito colocou, não é só desenvolvimento econômico, é o desenvolvimento econômico trabalhando para o desenvolvimento social de forma sustentável. Hoje nós estamos na terceira etapa da Conexão Macapá-Macaé, que visa justamente estruturar e equacionar cada passo da cadeia produtiva. Vou te dar um exemplo da nossa visita a Macaé, quando nós tivemos a oportunidade, e a equipe foi, de conhecer vários portos privados que foram construídos para receber essa demanda. Então, está sim dentro da nossa organização a possibilidade de
portos em Macapá, mas essa equipe também já esteve em Santana visitando ontem. O que Macapá quer fazer neste momento? Você foi perfeita na sua pergunta. Quer ser a capital, sim, do petróleo e gás da região norte. A gente quer que toda a rede de apoio, de logística, que a capacitação profissional seja aqui, porque nós estamos a 500 quilômetros do aeroporto. A vizinha Belém está a 850 quilômetros. Então, na logística, distância é dinheiro. Estão aqui os empresários que podem confirmar. Então, se nós estamos numa proximidade menor, nós estamos com uma condição menor, nós temos sim que fazer o dever de casa. Então, efetivamente, respondendo a tua pergunta, existe sim a possibilidade da construção de portos aqui em Macapá. Mas onde vai se instalar a indústria de bens e serviços? Essa é a pergunta. Né? E qual é a importância desse acordo firmado entre Macaé e Macapá? Qual é a importância da visão do prefeito Dr. Furlan em estar se antecipando a tudo isso? É justamente trabalhar para que, né, Macapá ofereça a melhor infraestrutura possível, a melhor possibilidade de serviços, né, para que essa indústria seja atraída a fincar, né, as suas bases aqui no município de Macapá. E, objetivamente, no primeiro dia que nós chegamos aqui, a primeira reunião que nós tivemos com a equipe do nosso prefeito foi olhar várias áreas possíveis aqui na cidade de Macapá, né, que pudessem ser um porto, pudessem ser uma base de apoio para as operadoras, uma base de apoio para quem vai trazer a perfuração. Né. Ontem, em várias visitas que nós fizemos, nós tivemos no aeroporto com os administradores aqui da NOA. E um exemplo, a indústria do óleo e gás, ela precisa, e quem é o grande transportador dela são os helicópteros. Então, a gente viu ontem o quanto o aeroporto de Macapá, um aeroporto internacional, um ativo novo, bem equipado, mas que precisa conhecer o que a indústria precisa. E dentro do avançar de infraestrutura que ele precisa aplicar, ele não tinha conhecimento do que ele tinha que fazer para que aqui seja a grande base operacional, para pouso e decolagem dos aeroportos, dos helicópteros, que fazem todo o transporte para esse mundo offshore que vocês vão viver. Então, esse acordo de cooperação técnica, dentro dessas várias verticais, vários pontos que tem que ser tratados, estão trazendo essa orientação, essa lucidez a partir do governo Furlan para orientar todos esses parceiros. Visitamos terminais de contêiner, o Porto Santana, a Capitania dos Portos, e transferindo que cada um precisa, alinhado com o governo de Macapá, está preparado para realmente ser um ambiente dotado de muita infraestrutura para receber essa indústria. Macaé era uma vila de pescadores e se transformou na capital do petróleo e gás e hoje capital da energia, está sendo chamado. E a gente quer que Macapá seja a capital do petróleo, gás e energias sustentáveis da região norte do Brasil. Nós estamos desenhando conjuntamente clusters apropriados, distritos industriais ou zonas especiais de negócio e serviço, para que vocês que estão começando, buscando esse conhecimento, tendo essa oportunidade, uma folha em branco de começar a escrever corretamente, não sofram o que nós sofremos, que foi corrigir erros crassos que foram acontecendo. Então, ontem estava uma equipe aqui, o Zé Mauro, com a equipe do governo, olhando o plano diretor, para que a gente possa estar falando de código de obra, urbanismo, zoneamento, e apropriar essa indústria e alocar ela em lugares específicos, corretos, para que, a partir disso, ela tenha o licenciamento dela célere, eficiente, seguro. Por quê? Porque ela foi orientada pelo governo. Nós estamos diante de uma grande oportunidade. Como o prefeito bem disse, nós estamos bebendo na fonte, ouvindo, recebendo uma consultoria especializada com aquelas pessoas que há quase 50 anos estão nessa atividade. E uma atividade exitosa, que promove o desenvolvimento econômico e garante o bem-estar social e mitigando os eventuais erros. E a gente tem ido nessas reuniões com a equipe do Rodrigo, e algumas delas são virtuais, justamente para a gente entender quais são as necessidades. Porque essa indústria, e o que nós queremos transformar Macapá nessa capital, né, desse hub da indústria de bens e serviços, e para ela se destacar nisso, ela precisa de mão de obra qualificada. E nós queremos garantir que os melhores empregos sejam para os filhos desta terra. Nós não queremos que os melhores empregos sejam ocupados por uma mão de obra especializada que vem de fora. Então, a gente tem olhado essa formação completa e, em breve, a gente vai começar a ofertar cursos específicos para a população. Porque nós não podemos frustrar a nossa população com cursos que talvez não sejam reconhecidos ou não sejam necessários naquele momento. Então, a gente tem tido, prefeito, muito cuidado sobre a sua orientação de realmente entender e levar para a população esses cursos, essas capacitações que vão garantir a ocupação desses jovens. Nós temos um público jovem sedento por oportunidades. E eu não tenho dúvida que Macapá está vivendo o seu melhor momento.
efetivamente, fruto desse acordo, o governo de Macapá, o governo Furlan, já ligou o Sistema S, o Senai daqui com o Senai de Macaé, com um convênio, para que também transferisse esse conhecimento e o Senai daqui tivesse pronto com seus laboratórios para qualificar efetivamente aquilo que o governo vai apontar que ele recebeu da indústria que é necessário qualificar. CIMER, o Sistema Municipal de Emprego e Renda. O que é o CIMER? Ele vai justamente conectar as empresas que querem contratar e os trabalhadores que precisam de inserção no mercado de trabalho. Então, o CIMER, ele faz uma coleta permanente de currículos de maneira presencial lá no nosso hub, através do e-mail e futuramente através de um aplicativo, onde as pessoas vão cadastrar o seu currículo e as suas qualificações. E a gente tem feito um diálogo permanente com as empresas locais e vamos iniciar também com as empresas de fora para que elas contratem através do CIMER, para que esse banco de dados seja da Prefeitura de Macapá, para que a gente consiga justamente olhar quais são os profissionais que nós já temos e principalmente aqueles que já estão no nível 1, no nível 2, para que a gente possa capacitar. Então, o CIMER, ele é esse sistema que já faz esse trabalho e as qualificações também vão lá para dentro com uma bonificação. Então, a gente não pode, como eu falei anteriormente, frustrar um trabalhador que já tem toda uma dificuldade de acessar um curso, que já está numa situação de vulnerabilidade, ofertar para ele um curso que não vai ser utilizado. E isso, infelizmente, tem acontecido aqui em Macapá. Muita discussão, se fala muito sobre o petróleo, mas ninguém efetivamente chegou e deu o caminho, o norte. Quem está dando o norte é a Prefeitura de Macapá através dessa cooperação. Quem está dizendo qual é o caminho seguro é justamente o prefeito Furlan através dessa orientação. Então, tenha certeza que o CIMER, o polo de capacitação e essa cooperação com as instituições de ensino, tanto profissionalizantes quanto de ensino superior, vai dar a segurança de que esse trabalhador vai se qualificar e vai dar para ele a oportunidade, através do CIMER, de se conectar a essas grandes empresas. Como eu vou acessar o emprego? Onde que eu começo? O que eu tenho que fazer? Isso vem trazer um questionamento do que nós estamos fazendo efetivamente. Como nós estamos explicando para a nossa população o que vai ser esse novo momento. Porque eu tenho, por exemplo, um filho de 18, 19, 20 anos que está vendo uma oportunidade, mas ele não sabe o que fazer. Eu acho que isso passa muito pela gente aqui, de estar constantemente falando e explicando. Então, acho que aqui a gente precisa começar a falar mais do que o petróleo e gás, do que eles representam neste momento, inclusive com o avanço das licenças, com a possibilidade dos estudos e logo da extração, e que desde o menino da escola ele já comece a falar e se preparar. Isso é importante porque, senão, outras cidades, outras pessoas que já vivem isso, que já entendem o que é, chegarão e tomarão a frente. Então, isso tudo a gente precisa discutir e entender e divulgar. E aqui é nosso papel, o papel da imprensa também. A nossa preocupação ela se dá com a exploração sustentável, já tem todos os exemplos possíveis, né, de que é algo bom. Infelizmente, a gente ainda escuta algumas críticas contrárias, mas a gente sabe de maneira profunda o quão importante é para o desenvolvimento econômico. Não há política pública melhor do que o emprego. Não há política pública melhor do que o emprego. Então, todas aquelas atividades econômicas que são para gerar emprego, a gente está gerando dignidade, a gente está garantindo que esse trabalhador possa ter renda, possa subsistir e dar qualidade de vida para a sua família. Então, a gente está falando, nas entrelinhas, de uma política pública que vai garantir o bem-estar social, que vai garantir que o dinheiro circule, que as pessoas tenham poder de compra. Para além disso, para que a indústria se instale e que Macapá consiga ser essa capital da indústria de bens e serviços, é necessário muito investimento em educação, em saúde, em políticas públicas e infraestrutura. E não tem nada que possa mudar isso. E aí o royalty vai chegar e cada um vai fazer o uso desse royalty. Mas quando a gente fala dessa estruturação toda que está sendo feita aqui por essa equipe, nós estamos falando dessa preocupação. Porque se os nossos munícipes têm os melhores empregos, o dinheiro está ficando aqui e eles estão investindo aqui e estão fazendo o crescimento da cidade através da geração dos seus empregos. Precisamos ter, a nível de Estado, a criação do Fundo Soberano do Petróleo, que é aquele montante que vai para lá e vai ficar rendendo, que vai ser investido e que vai ser usado lá na frente nessa transição daqui a 50, 60, 70 anos. A gente precisa falar mais do petróleo, a gente precisa falar mais do que está acontecendo, porque eles já estão vindo aqui. Eles já estão pagando diária de hotel, pagando
aplicativo, pagando restaurante. Então, já está tendo uma movimentação na cidade que ela acontece porque, geologicamente, como disse o Zé Mauro, o petróleo está aqui na costa. Agora, a gente não quer só isso. A gente quer que tudo isso que esteja acontecendo seja perene, duradouro e mude a vida das pessoas. Acho que é isso.